Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande transmissão, para mais uma excepcional, com certeza vocês vão apreciar bastante a edição desta noite. Tivemos alguns imprevistos, porque eu tive que mudar praticamente o meu computador, tive que reconfigurar tudo, e comecei às 5 horas da tarde e terminei agora há pouco. Então, por isso, nós tivemos um pequeno atraso. Gratidão à compreensão de todos vocês, já de antemão. E nessa noite, nós iremos tratar sobre Larry Fink, que é o novo diretor de Davos e também o chefe, o principal cabeça da BlackRock, que fez uma declaração, no mínimo, curiosa. Ele admitiu publicamente que a população comum não confia mais na elite. Ora, vocês. Infelizmente, a população não confia mais nas nossas falácias, se lamentando publicamente. Isto é digno de nota, obviamente. Então, o líder elitista admite que as suas mentiras, as suas falácias não colam mais. E a população, hoje, com certeza, tem um novo nível de discernimento. Isto é impressionante. Europa admite, também falando em admissão, muita admissão ultimamente. Europa admite que não sobrevive sem os Estados Unidos, e no caso aqui referido se trata do secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Que coisa! Realmente o mundo está mudando. Eclipse solar em Aquários, dia 17/1, já está chegando, né? De 2026, fantástico. No caso do mês, no próximo mês. Maravilhoso. Um portal para uma nova era. Pan Gregory, tá? Só fazendo uma pequena retificação aqui para vocês. Pois bem. E Stephen Burns, grande Stephen Burns, sempre citado aqui no canal, fala do alinhamento final, da grande convergência. Lembrando que essa convergência já acontece desde 2025 e é algo que nós estamos acompanhando passo a passo e cada vez mais se torna algo palpável, empolgante também, porque quando a gente acompanha isso e percebe os passos e o progresso do alinhamento energético e como ele está conectado com as ações aqui na Terra, concernente à geopolítica, concernente também à revelação, isso nos enche de alegria e mostra que estamos, de fato, no caminho certo. Maravilhoso. Bob Grenier, isso, que é engenheiro e também empreendedor, fala de um documento da DARPA oficial que utiliza o termo, pela primeira vez na história, fusão a frio, ou seja, energia do ponto zero, um documento oficial da DARPA. Que coisa! DARPA, para quem não sabe, é a Agência de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. E a atualização do Dr. Greer, mostrando um documento, na verdade, um relatório de 5 páginas do que está sucedendo ao que se refere à grande e sonhada divulgação que irá propiciar a entrega das tecnologias. Tudo isto será abordado nesta noite, decolando a espaçonave, neste instante. Vamos lá. A minha janelinha não vai funcionar, mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espero que esteja tudo ok. Eliette me dá o aval. Ela vai ficar aqui de copiloto da live. Maravilha. Pois bem, meus amigos.
Vamos iniciar aqui com as notícias de geopolítica. A grande falácia de Davos. Que coisa. Estão sendo expostos, desmascarados, como foi previsto pela Pam Gregory, assim como pelo Stephen Burns, está se cumprindo à risca. Larry Fink, CEO, grande empresário, elitista, chefe, o cabeça da BlackRock, e agora está liderando o Klaus na direção do Fórum Econômico Mundial, faz uma declaração bombástica. Larry Fink afirma que o público perdeu a confiança nas elites de Davos e culpa o capitalismo. Quem diria? É tudo culpa do capitalismo. Eles que controlam o capitalismo, no entanto, é culpa do capitalismo. É irônico, é realmente patético, né, para dizer o mínimo aqui. A falácia central do Fórum Econômico de Davos é simples de identificar. Aqui, matéria do Zero Hedge. Os mesmos banqueiros, elites corporativas e políticos que criaram muitas vezes deliberadamente os problemas globais, verdade. Vejam só, meus amigos, essa classe de pessoas chegaram num patamar, porque assim, um empresário quer ser milionário, depois de milionário ele quer ser bilionário, só que eles chegaram num ponto que o dinheiro não importa mais. Realmente eles não têm mais pretensão de ganhar dinheiro. Aí chegam num ponto que eles querem controlar a vida das pessoas, eles querem poder, poder global. Esta que é a verdade. Que criaram muitas vezes deliberadamente os problemas globais para se apresentarem como salvadores do mundo. Sim, eles criam os problemas, depois vendem a solução. Porque a população deveria confiar neles para resolver crises que eles próprios arquitetaram. Pois é uma ótima pergunta. Essa pergunta se torna ainda mais relevante quando o CEO da BlackRock, Larry Fink, assume o papel de co-presidente interino do Fórum de Davos, após a saída constrangedora do Klaus Schwab, que está respondendo a processos de assédio, desde o ano passado. Em seu discurso, Fink admitiu algo revelador. O público global não confia mais no Fórum Econômico Mundial. Nós não enganamos. Em outras palavras, nós não conseguimos enganar mais ninguém. A gente usou várias narrativas diferentes, falácias diferentes, isso com pretexto para tirar as liberdades individuais das pessoas, promover o medo, e a gente era muito bom nisso, para promover o medo, mas não cola mais. Ninguém compra mais as nossas mentiras. E o Larry Fink está chorando, está realmente assim, desfalecido, porque as suas mentiras simplesmente não pegam mais. O público está desperto, em outras palavras, e ele não sabe o que está acontecendo. E a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Isto faz parte da transição planetária, através das forças exógenas, Axis Mundi, criando um portal entre os mundos. Pois é. Mas essa desconfiança não é nova. Ela existe porque Davos funciona como um cartel de poder, sim. Ali, pessoas não eleitas que ditavam, né? Não ditam mais, que ditavam as regras globais. Tudo bonitinho. Controlando as instituições supranacionais, e as instituições supranacionais controlavam os governos do mundo. Essa era acabou. E quem realmente foi o instrumento de Deus para acabar com isso, e não importa se ele é simpático, se não é simpático, se você gosta dele ou não, este é o fato, foi o loirão. Assim como o Putin também. O próprio Xichao, né, também contribuiu de certa maneira. Isto é factível, não é uma questão de acreditar ou não, é um fato. Correndo liberdades, interferindo em soberanias nacionais e moldando políticas globais sem qualquer mandato democrático, como eu havia dito, até antecipei o artigo. Em vez de assumir essa realidade, Fink tentou culpar o capitalismo.
Só que o modelo capitalista, liberal, foram vocês que criaram. Então, isso no mínimo é contraditório, né, para falar o mínimo. Pela desigualdade crescente, ignorando que ele próprio faz parte do grupo mais que se beneficia do sistema. Sim, eles criaram um sistema financeiro, burocrático, para beneficiar a classe elitista, obviamente. Acreditar que os elitistas... Porque assim, imaginar que políticos querem o nosso bem, até vai, né? Porque pode ter um ou outro até que seja honesto. Agora, a classe elitista, aí você tem que ter mais do que fé. Sua solução proposta, mais capitalismo de acionistas. É aqui que está o ponto crucial. O capitalismo de acionista é a base do ESG, ambiental, social e governança. Da agenda, isto, colorida, lembra do arco-íris, e de imposição ideológica corporativa. Então, as empresas, instituições que cooperavam, que compravam essas ideologias, elas tinham facilidades econômicas, incentivos fiscais. Só que isto foi simplesmente desmontado pelo loirão. Nos últimos anos, instituições como a BlackRock Vanguard Corporation pressionaram empresas a adotar pautas políticas e culturais em troca de acesso a créditos e investimentos, como havia dito. O resultado foi exatamente o oposto do prometido. Entre 2015 e 2024, a desigualdade de riqueza explodiu. 1% mais ricos acumularam 33,9 trilhões de dólares, ou seja, eles servem a eles mesmos. Acreditar que essa classe elitista, o cartel bancário está preocupado com a população, olha, tem que ser bastante infantil. Tem que acreditar muito, muito mesmo em fantasias. Tem que estar em Nárnia, mas afundado em Nárnia, para acreditar numa falácia dessas. O 0,001% ficou 3 vezes mais rico do que 50% dos pobres juntos. Então, a desigualdade social aumentou com o jugo desses trevosos. Ou seja, o capitalismo de acionistas amplia a desigualdade, não a reduz. Após anos revelando suas verdadeiras intenções, especialmente no período entre 2020 e 2023, vocês sabem muito bem do que eu estou me referindo aqui. Lembra daquele período fatídico? Acho que todo mundo aqui guarda muito bem na memória. As elites de Davos agora adotam um tom mais sóbrio, esperando que o público simplesmente esqueça, mas não vai esquecer. E quem realmente desmantelou e colocou esses senhores nos seus devidos lugares foi esse aqui. Você pode até não simpatizar com ele, né? Não tem problema nenhum, mas o fato é, ele realmente colocou esses senhores nos seus devidos lugares e acabou com a farra. Maravilha. Realmente, isto faz parte do processo da transição planetária, porque afinal de contas, tudo está conectado. Maravilhoso. Vamos dar continuidade. Mas está claro, eles não querem o melhor para as pessoas. Aliás, acreditar que uma classe elitista quer o nosso bem, olha, é mais fácil acreditar que o capeta quer o seu bem. Vamos ser sinceros aqui. Querem o melhor para si mesmos, óbvio. Usam a sociedade como laboratório, engenharia social. Isto. As ideologias são feitas para quê? Para controlar as pessoas. Para que as pessoas concedam a sua soberania e entreguem todos os seus direitos, principalmente a liberdade, em troca o quê? De segurança. Pois é, esta é a tática. Do controle social ao transhumanismo, da erosão das soberanias nacionais à transferência de poder para elites financeiras não eleitas. Via o quê? ONGs, FMI, Banco Mundial e organismos transnacionais. A pretensão acabou, a confiança acabou. E eles próprios acabaram de confessar isso. Então, Larry Fink confessa que os planos dos globalistas acabou. Então, todos os sonhos, todas as pretensões dessa classe elitistas foram
desmantelados, como um castelo de areia que se desfez. E quem realmente aniquilou esse castelo de areia, de uma vez por todas, principalmente na semana passada, onde Loirão, em Davos, colocou esses senhores nos seus devidos lugares. Maravilhoso, simplesmente espetacular. Vamos dar continuidade. Em fumaça, Zero Red, Davos está desencarnado. Não posso usar esse termo aqui, né? Então acabou. Zero Red. A civilização ocidental já sofreu o suficiente. Está em ruínas, em fumaça. A tirania moderna não chega com botas, mas disfarçada de consenso, diálogo e especialistas. Burocratas, a tecnocracia. Técnicos que vão dizer como você deve viver. Isso, que querem o melhor para você. Claro que não. Isso, nós queremos o seu bem, sempre com esta narrativa. Data República. O Fórum Econômico Mundial Davos acabou, exposto publicamente, perdeu relevância, autoridade e credibilidade. O globalismo de Davos simplesmente faleceu. Faleceu. Junto com suas agendas, governo mundial, ECG, coercitivo, ideologias identitárias, fronteiras abertas, energia verde, ilusória, elitismo totalitário de sofá. Clauzinho se gabava de infiltrar jovens líderes globais. Por exemplo, o Catrudo, lembra do Catrudo, ex-chanceler canadense? Era a cria do Klaus Schwab. E também a Christian Friedman, do Canadá, também. Em pupilos do Klaus. Pois é. Em governos, isso terminou, isso acabou. Isso é coisa do passado. A Europa agora paga o preço da imigração fora de controle, colapso econômico, energia cara, agricultores destruídos e a soberania anulada por burocratas não eleitos. Vou enfatizar aqui, que não tem legitimidade. Como a Úrsula, vocês conhecem ela, mais conhecida como vovó malvada. Pois é. O plano de arruinar o urso fracassou também. Idem com a batalha da Usantia, com um agente estabilizador, um proxy, prolongada pela OTAN. Está se encerrando, deixando a Europa falida e desorganizada. Tanto é que está tendo várias manifestações, inclusive na França, agora, atualmente. Muita revolta, a população não aguenta mais. Fronteiras estão voltando a importar, como sempre importaram, sim. Tanto é para manter a integridade da nação. Enquanto isso, Loirão emerge da Davos como um novo eixo geopolítico, soberania, fronteiras, trabalho produtivo e reconstrução do Ocidente. Os Estados Unidos já deixaram claro seu controle estratégico sobre a Groenlândia, fato consumado na geopolítica de 2026. Resumo simples, meus queridos. O globalismo foi derrotado, a confiança acabou. Agora começa a nova fase. E qual seria essa fase? A fase da limpeza. E o resto é fumaça. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as próximas fases, que já se iniciaram. A próxima fase, melhor dizendo. Porque tem algumas etapas. Pode colocar no plural, que seria mais adequado. Pois bem. Aqui. Putin se manifesta. Ele que é da resistência. Dispensador de cumprimentos vermelhos. Aqui no caso, fonte. Putin tem uma mensagem para os cidadãos de países ocidentais. E foi uma mensagem realmente que eu faço questão de compartilhar com os senhores e com as senhoras, que são esclarecidos. A verdade é que os problemas que vocês enfrentam agora são resultados de anos de ações das elites governantes de seus próprios países. Vocês na França, hiperinflação, desemprego, desigualdade. Pois é. Vocês confiaram nesses elitistas, e nessas organizações transnacionais e nesses burocratas não eleitos estão pagando um preço muito alto. Eles não pensam em como melhorar suas vidas, claro. Estão obcecados com seus próprios interesses egoístas e lucros exorbitantes. Assina embaixo, Putin.
Concordo plenamente com a sua declaração, em gênero, número e grau. E falando em opressão, ou melhor, impressão, opressão e pressão, no caso, por parte do Loirão. Isso. Pressão dos Estados Unidos sobre as Américas Latinas deixa o país Tupiniquim, vocês conhecem, né? Aliás, vocês estão aqui, em limbo diplomático. R7, fonte. Vamos destrinchar esse assunto, porque com certeza isso interessa a todos. O Brasil está preso em um limbo, aliás, numa sinuca de bico, eu diria. Diplomático, isso não é coincidência. Não é mesmo. Os Estados Unidos definiram sua política externa. O hemisfério ocidental voltou a ser prioridade absoluta e olha que os americanos não escondem isso de ninguém. Inclusive, isso está em declarações oficiais públicas. E documento também. Como o novo Conselho da Paz proposto pelo Loirão. Inclusive, o Lulu foi convidado para fazer parte desse Conselho da Paz, agora está reunido com o Manuelzinho. Eu nem coloquei esse post, porque eles querem reafirmar a prerrogativa da ONU-Lulu, que está totalmente em descrédito. Claro que isso não vai vingar. Pois é. Conselho da Paz proposto pelo Loirão e o acirramento da disputa com a China, e o recado é direto. Aliás, é bem incisivo. Não é só para o Brasil, não. É para todo o Ocidente. Bom frisar aqui. O Washington não quer países alinhados, nem parcialmente. Nem um pouquinho. A potências ou regimes com viés anti-americano, como, por exemplo, China, Irã e Coreia do Norte, não no Ocidente. Isto é inadmissível perante a nova política do Loirão. E aliados estratégicos desses blocos, a lógica é simples. Ou você está dentro da esfera de influência, ou passa a ser tratado como fator de risco geopolítico. Só isso. O dilema Tupiniquim. O Brasil não sobrevive a um confronto direto com os Estados Unidos. Não. Uma batalha financeira ou diplomática? Obviamente que não. A China não vai comprar essa briga, mesmo porque ela tem motivos de sobra para não fazê-lo. Pois depende do mercado americano e teme tarifas e sanções. Sim, pois é. A neutralidade na prática deixou de existir. Não tem dessa mais. Multilateralismo, eu cuido, eu estou neutro, eu só vou seguir as ordens dos globalistas. Isso não funciona mais. Não tem mais. Isso não opera mais. Isso tornou-se inoperacional. É coisa do passado. Então hoje você tem que se posicionar. E mediante ao que você escolher, você vai pagar um preço. Isso tem consequências. A neutralidade da prática deixou de existir. Resultado, menos autonomia, mais pressão externa, decisões adiadas que custam caro, muito caro, financeiramente. E isso não é ideologia, é realismo geopolítico. O mundo entrou em uma nova fase. E, obviamente, que o nosso país não é exceção a essas novas regras. As novas regras da nova, que derrotou a velha ordem. Precisa decidir rápido como não virar dano colateral, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia. Fato geopolítico, a Europa admite que não sobrevive sem os Estados Unidos. Bom, se a Europa está de joelhos, quer dizer, difícil você acreditar que o Brasil seja mais pujante, né? Ou tenha mais força política do que a União Europeia. Isso é uma obviedade, mas a gente tem que repetir, a gente tem que dizer. Não é análise, não é teoria, tá? Isso aqui não é opinião, isso é um fato. É uma declaração pública do próprio secretário da OTAN. No caso aqui, o Mark Rutte. Foi direto ao se alinhar com o Loirão e expor a realidade estratégica europeia. Prestem atenção.
abre aspas, se alguém aqui acha que a União Europeia ou a Europa pode se defender sem os Estados Unidos, continue sonhando acordado. Você não pode, nós não podemos. É simplesmente impossível, um verdadeiro devaneio. E foi além, não parou por aí não. Mesmo 5% do PIB em defesa não resolve. Seriam necessários, no caso, 10% do PIB da União Europeia. E ainda assim vocês teriam que construir capacidades núcleo própria. Segundo Rutte, isso significaria bilhões e bilhões de euros em custos, colapso fiscal em vários países e, no fim, a perda da principal garantia de liberdade da Europa e o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Em outras palavras, o que os senhores estão propondo, não, porque nós temos que construir a nossa própria defesa, nós não podemos depender dos Estados Unidos para nos defender, é uma irrealidade. Na prática, é impossível. Simples assim. Quem está falando isso não sou eu. É o secretário-geral da OTAN, que simplesmente se rendeu aos ditames da nova. Conclusão foi quase irônica. Nesse cenário, vocês perdem tudo. Então, boa sorte. Palavras dele. Tudo bem. Vocês querem descartar o loirão, querem descartar a águia, vocês vão perder tudo. Simplesmente a Europa irá colapsar. Tudo bem. Este será o preço. Bom, se a Europa vai colapsar, eu acho que a América Latina também, e a Europa aqui, ele deixou bem claro, a Europa está de joelhos. Eu acho que não vai ser diferente, não. Em resumo, duro e inescapável. A Europa globalista não tem saída autônoma. Não possui capacidade militar independente, não sustenta a dissuasão nuclear própria, não consegue bancar a própria segurança. Tudo isso foi admitido publicamente pelo chefe da OTAN. Fato. E contra fatos não há argumentos. Não há discussão. O discurso de Europa soberana cai por terra. A narrativa independência estratégica colapsa. O alinhamento com os Estados Unidos não é escolha ideológica, é condição de sobrevivência. Caso de vida ou morte. Isso não é especulação. É o próprio sistema atlântico admitindo seus limites. A geopolítica entrou numa fase brutalmente honesta. Que coisa. O mundo de fato está mudando. E o loirão simplesmente acabou, desmantelou com o sistema globalista. Agora, vamos linkar isso com a astróloga, nossa queridíssima astróloga, a vovó do bem, assim como a Gleice Mello, a vovó galáctica, que é a Pam Gregory, não a Ursula von der Leyen, essa é do mal. O eclipse solar em Aquário, 17 de fevereiro de 2026. 17/2/2026. Um portal para uma nova era de liberdade e abundância. Aliás, é um portal, uma conjunção planetária, uma atrás da outra, que está sendo otimizada pelo 3i Atlas, como muito bem nos mostrou não só a Pam Gregory, assim como Stephen Burns, geofísico, sem falar também de outros pesquisadores. Vamos dar continuidade. Fonte, Pam Gregory. Imagine um céu onde a Lua deixa um anel de fogo ao redor do Sol. É isso que nós vamos presenciar. Com certeza será algo magnífico, grandioso, majestoso. Imagine só um eclipse brilhante, com um anel de fogo. Deve ser um espetáculo e tanto. E isso é o eclipse solar anular, que acontece no dia 17 de fevereiro de 2026, no mês que vem. No signo de Aquário, a 28 graus, entre 28 graus a 49. Diferente do eclipse total, onde o Sol some completamente, aqui a Lua não cobre tudo, criando esse anel brilhante e mágico. Vamos entender passo a passo o que isso significa para nossas vidas e para o rumo do planeta Terra. De forma simples e positiva, com convite para uma transformação
incrível. Primeiro, o que esse eclipse traz de bom? Boa pergunta. Um novo começo energético. Esse eclipse é como uma explosão de energia positiva no céu, cheio de potencial para mudanças boas. Grau especial. Ele cai quase no final de Aquário, um signo de inovação e liberdade, trazendo rupturas como o velho, como sistemas antigos de poder e aberturas para o novo. Próximo a uma superconjunção. 3 dias depois, no dia 20, no caso, de fevereiro, Saturno e Netuno se encontram com Áries, marcando o fim de estruturas rígidas e início de uma identidade espiritual mais forte e independente. Então, dia 17 sinala uma grande transformação rumo à liberdade plena. Anel, ano do cavalo de fogo, que coincide com o novo ano chinês, simbolizando energia dinâmica, liberdade e revolução. Então, meus queridos, pensem em um cavalo correndo livre. Impacto nos Estados Unidos e no mundo. Nos Estados Unidos, ele toca a lua no mapa natal do país, sinalizando uma ruptura com o estado profundo. Uau! Ou seja, nessa próxima fase, Loirão, como foi previsto pelo canal e agora endossado pela Pam Gregory, Loirão irá se concentrar na limpeza. Isto. E é uma espada de verdade, que revela mentiras antigas e nos liberta para uma era de honestidade. Até o Larry Flynt está sendo honesto. Falou, nós não enganamos mais ninguém. Ele confessou isso em Davos. O próprio secretário da OTAN tomou um choque de realidade e admitiu, olha, desculpa, mas esse negócio de se rebelar contra os States é o devaneio. É o Loirão que dá as cartas. Em outras palavras, foi isso que ele admitiu. Foi isso que ele disse. Ou melhor, afirmou. É otimista. Esse eclipse não é o caos, mas uma limpeza necessária para abrir espaços para inovação e conexões verdadeiras. O colapso do velho sistema. O fim do globalismo e da dívida, com uma nova era tecnológica. Esse eclipse acelera o colapso de sistemas antigos. Então, tudo do velho sistema, tudo aquilo que está conectado à Matrix e a este sistema espúrio tende a colapsar, a se desfazer. Mas veja o lado bom, é o nascimento de algo melhor. E é bom salientar aqui que esses próximos meses nós teremos turbulência, principalmente ao que tange a finanças. Mas isso faz parte do processo. Porque, queira ou não, é como trocar as rodas, o pneu de um carro, e ele andando. Então, é um processo bastante delicado e turbulento também. É o nascimento de algo melhor, fim das estruturas financeiras velhas, com inflação e crise em moedas fiduciárias. Então, esse processo é necessário para que o sistema fiduciário, o sistema que alimentou este velho mundo e o cartel bancário, possa se encerrar definitivamente. Dinheiro sem lastro real. O sistema baseado em dívida e combustíveis fósseis, como o petróleo, desmorona. Isso acaba com o cartel bancário, que controla tudo através de dívidas impagáveis. Pois é, títulos de dívidas impagáveis de mais de 200 anos atrás. Novo sistema financeiro. Surge um novo modelo, lastro em ouro e prata, como os acordos de Basileia III, que já foram determinados no ano de 2025, e tem a estimativa de isso ser realmente efetivado, instalado, definitivamente instalado até esse novo sistema, até 2028. Bancos centrais estão comprando metais preciosos, preparando uma economia mais justa e descentralizada. E eu vi uma matéria do Zero Hedge, espero compartilhar com vocês, aonde falam o seguinte: o sistema fiduciário está colapsando, está desmoronando, não por causa que o dólar se tornou frágil, não,
Não, não é isso, porque o dólar deixou de ser a moeda de reserva global. Não foi por causa disso, não. É porque simplesmente o sistema financeiro, as pessoas comuns, os investidores, não confiam mais nesse sistema. Não tem explicação. As pessoas simplesmente não confiam mais no sistema financeiro. Estão investindo em ouro. É inacreditável o que está acontecendo. É como se as pessoas virassem a chave e começam a perceber, olha, não dá, para esse caminho não tem como mais. Se a gente continuar aqui, o mundo vai se tornar muito pior. A gente vai se dar mal também. Então, nós temos que ir para outra direção. Isso está se tornando uma percepção coletiva. Tem que ter uma mudança, uma grande mudança. Essa percepção inconsciente que é necessário uma grande mudança está chegando no coração de todas as pessoas. E isto ocorre até mesmo de forma inconsciente. É como se o universo estivesse conspirando e mudando a chave, as percepções das pessoas para que elas possam fazer a coisa certa. Até mesmo dos grandes investidores globais. Isso é algo sem precedentes. Isto também pode ser interpretado como a mão de Deus. Tecnologias reveladas. Com o colapso, tecnologias suprimidas como energia livre e propulsão avançada vem à tona. Isso conecta com os relatórios de 5 páginas do Dr. Steve Greer, na sua última atualização, sobre 5. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E a divulgação de OVNIs extraterrestres, suas tecnologias nos ajudarão a curar doenças, estender a vida e criar abundância para todos, como foi previsto pelo próprio Elon Musk, em declarações oficiais. Longevidade, prosperidade, e a prosperidade será tanta que até mesmo a aposentadoria perderá o seu sentido. Geopoliticamente, é o fim do globalismo. Países recuperam a soberania e a humanidade. Une-se não por controle, mas por cooperação verdadeira. Otimista, imagine um mundo sem escassez, com energia gratuita e saúde para todos. Inclusive está aqui o documento, o Dr. Greer teve que omitir alguns nomes, tá? Bom frisar, porque é uma operação delicada, para garantir a divulgação das tecnologias. E a verdade que não estamos sozinhos no universo. Publicamente. Geopoliticamente é o fim do globalismo. Países recuperam a soberania. E a humanidade une-se não por controle, mas por cooperação verdadeira, isso que a gente já falou. Né? A grande transição de Netuno para Áries, soberania espiritual e conexões galácticas. Netuno, planeta da intuição e sonhos. É o planeta dos sonhos. E realmente os nossos sonhos se tornarão realidade. Entra em Áries, em 26 de janeiro. E de 26 de janeiro fica até 2039. Uma mudança que não veremos de novo. Né? Talvez, eu acho que você vai ver ainda. Você vai rejuvenescer, Pan Gregory. 2026 para 39, dá o quê? Não dá tanto tempo assim, dá menos 15 anos. Isso, pois é. Nossa vida. De peixes para Áries, sai do globalismo, fronteiras dissolvidas para o eu sou. Soberania individual que vai reverberar também na soberania das nações. Cada um se torna seu próprio líder espiritual, com ativismo pessoal e liberdade. Impactos econômicos positivos, apesar da inflação inicial que vai acontecer, tá, meus amigos? Então teremos um momento turbulento em fevereiro, março, abril, principalmente que se refere à economia, como eu havia dito para vocês. Fortalece commodities para prata e ouro, preparando o caminho para um novo sistema financeiro, que seria um sistema financeiro quântico, né? Também conhecido como QFS. Preparando o novo sistema financeiro, o petróleo perde força, abrindo para energia limpa. E é bom enfatizar que o novo sistema financeiro vem num combo, junto com as tecnologias.
Isso, inclusive, fica explícito na própria declaração do Elon Musk. Então, o sistema financeiro está atrelado às tecnologias suprimidas. Fato incontestável. Tem pessoas que querem separar as coisas, mas, queira ou não, elas são inseparáveis. Mesmo porque, vejam só, meus amigos, lastro ouro é bom? É, excelente, vai fortalecer a moeda, acaba a especulação financeira. Porém, esse sistema financeiro, ele é pautado, ele foi construído em cima o quê? De combustível fóssil, lobby, cartel do combustível fóssil, as empresas fármacas, pois é. Então, tudo isso, esses pilares que sustentam esse sistema antigo têm que ser tirados da equação. Vocês estão entendendo? Não adianta você mudar externamente um sistema financeiro quando seus pilares, ou seja, o seu motor permanece intacto. E o motor, o dínamo desse sistema financeiro antigo, ou melhor, espúrio, é o combustível fóssil. Tá? Então entenda isso. É bom vocês compreenderem que o comércio do combustível fóssil praticamente move a economia do mundo. Isso tem que mudar. Aí sim você terá um futuro próspero de verdade. Pois bem. Então uma coisa está atrelada à outra. E é inseparável. Lembrando que o que de fato vai trazer prosperidade para as pessoas é a tecnologia e não dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer as pessoas prósperas. É a tecnologia. A tecnologia que vai realmente propiciar a igualdade social. A tão sonhada igualdade social. Conjunção Saturno e Netuno. Em 20 de fevereiro dissolve ilusões e fronteiras antigas, mas constrói bases sólidas para o novo, como uma desilusão necessária que nos torna mais fortes. Consciência expandida. Ajuda a lembrar sabedorias antigas, como da Lemúria. Então, agora, em fevereiro, meus amigos, nessa janela, entre janeiro e fevereiro, muitas pessoas irão recuperar suas memórias de vida passada. Lembrando que o próprio Edgar Cayce fala que a grande maioria das pessoas que reencarnaram a partir do século 20 e 21 são reencarnações de pessoas que viveram na Atlântida. E aumenta a sensibilidade psíquica. Como o Aquário e Urano facilita a conexão com a família galáctica. Então também é um momento propício para você se encontrar com a sua família galáctica, face a face. Alguns vão encontrar através de sonhos, telepatia, mas alguns felizardos também serão agraciados com encontro face a face. É claro que, à medida que esse processo avança, todos terão este encontro. Só que alguns vão ter mais cedo e outros um pouco mais tarde, dependendo do seu nível de consciência. Sonhos, meditações e contatos com seres benevolentes será algo notório daqui por diante, que vai fazer parte do cotidiano das pessoas, como previsto por J.J. Benitez. Então, o véu se torna cada vez mais tênue. Nova geopolítica. Novas fronteiras ou dissolução das antigas não significam caos, mas reorganização estratégica global. E é justamente isso que nós estamos vivenciando. É o fim do globalismo corporativista ideológico e o início de um mundo baseado em soberania real, esferas de influência claras e diplomacia pragmática. Menos controle centralizado, mais poder aos Estados-nações. 4. Como navegar essa energia? Dicas simples e otimistas. Prestem atenção. Fique calmo. Então, a primeira regra de ouro. Não fique ansioso, não fique angustiado. Tente permanecer calmo. Respire fundo. Evite medo da mídia. Foque no positivo. E para evitar medo da mídia é simplesmente se afastar, consumir informação boa. Então já vai ajudar bastante.
Foque no positivo, pois o que você pensa se expande. Aliás, se você focar no negativo, você vai atrasar o processo. E você não terá uma aterrissagem tranquila. Pelo contrário, será uma aterrissagem bastante turbulenta. E é claro que você não vai querer isso. Pratique coerência, respire fundo, medite e use o coração para discernir a verdade. Seja um farol de calma. Muita calma nessa hora, literalmente. Prepare-se para o novo, com o fim do globalismo. Abrace a soberania, começando pela soberania individual. Invista em si mesmo. É tempo para si mesmo, meditação, coerência cardíaca, também tempo para fazer protocolos de contato. Dedique tempo para a espiritualidade. E se isso puder ser compartilhado com pessoas com o mesmo ideal, melhor ainda. Comunidades locais e tecnologias emergentes. Essa transição é empolgante. Muito empolgante. É o fim do velho sistema de dívida e controle, dando lugar a uma nova era de abundância. Tecnologias reveladas, incluindo extraterrestres. Isto. E soberania espiritual. Geopoliticamente, nações livres unem forças sem opressão. Revelações de OVNIs e energias suprimidas nos impulsionam para um futuro brilhante. Uma humanidade unida, saudável e cósmica. Vamos abraçar isso com alegria e satisfação. Para comprovar isso, porque aqui eu não quero que ninguém acredite no que eu falo, eu quero que as pessoas acreditem nos fatos que eu trago, que é diferente. Isto. O grande problema do mundo é isso, confiar simplesmente porque a pessoa disse. Isso é um problema muito sério. Quando alguém chega para mim e fala, Demis, você disse isso e eu acredito, eu fico preocupado. Você não tem que acreditar em mim, você tem que acreditar nos fatos que eu apresento, que é diferente. E isto vale para tudo e para todos. Aliás, essa deve ser a nossa regra de avaliação, para distinguir a verdade da mentira. Essa tem que ser a nossa régua. Nesse momento, critério. Critério é muito importante. Nesse momento, a Terra não está a responder de uma única forma. Está a responder de várias frentes ao mesmo tempo. Tudo simultaneamente. Sincronizado. Uma tempestade de inverno generalizada deixou grandes partes dos Estados Unidos cobertas de neve, gelo e frio recorde. Então, um inverno rigoroso no hemisfério norte. Inclusive, eu falei há pouco com a Thaisa Kashimoto, um abraço para você, Thaisa Kashimoto, e ela falou que é um inverno, assim, surreal, que eles estão passando ali, todo mundo empacotado. E um calor severo está a empurrar as temperaturas para níveis perigosos em partes da Austrália, por exemplo. A Austrália literalmente está pegando fogo. Há pouco também em dezembro, agora está mais ameno, pelo menos aqui em São Paulo. Estava um calor absurdo também. Sistemas de ventos fortes, inundações estão a alinhar-se em várias partes da Europa. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Também tremores moderados, interessante, tremores moderados, em sequência. Geralmente isso é o prelúdio de um grande acontecimento, como irei apontar para vocês através da opinião abalizada de um geofísico proeminente, que é o Stephen Burns. Estão a ocorrer ao longo de regiões do Pacífico, com tremores invulgares, a surgir em locais que normalmente não os veem. Alguém pode chegar assim e alegar, mas essas coisas sempre aconteceram. Simultaneamente, não. Desculpa. Aí não. E o interessante, esses tremores de terra estão acontecendo em locais que nunca houveram tremores antes. Isso que chama a atenção. E o interessante é que são tremores controlados. Não é nenhum abalo sísmico severo. Se eu não me engano, são mais de 11. Algo está acontecendo. O planeta está sendo transmutado, formatado. Só que para você formatar o planeta é exatamente como trocar. Vamos voltar novamente para o pneu do carro.
correndo em alta velocidade na estrada e você tem que trocar o pneu do carro em movimento. Então é uma ação bastante difícil. Vamos convir aqui. E é exatamente o que está acontecendo também, não só na geopolítica, mas também na esfera planetária. E no universo. O sistema solar inteiro está sentindo esse processo. A recente atividade solar perturbou o ambiente magnético da Terra, com efeitos que ainda estão a ser monitorizados. Essa avalanche energética. Nenhum desses eventos está a ser analisado isoladamente. Tem que ver o conjunto da obra. Frio numa região, calor extremo na outra, ventos e inundações, movimento sísmico, estabilidade atmosférica, todos a ocorrer em conjunto, tudo ao mesmo tempo. Isso não se trata de previsões ou pânico. Trata-se de reconhecer padrões e admitir que o planeta está sob estresse em vários sistemas ao mesmo tempo. Quando os extremos começam a acumular-se em vez de acontecerem de forma espaçada, isso conta uma história maior. Observe os padrões. Mantenha-se atento. Você experimentou o clima invulgar ou movimentos no solo onde está? Eu acho que quase todas as pessoas sentiram. Fonte MRMPB 373. E para esclarecer esse assunto, nada melhor que o Stephen Burns, um especialista. O alinhamento final. Por que ele é um especialista? Porque ele vive isso dia e noite. Stephen Burns estuda a geofísica, a transformação planetária e a própria transição planetária dia e noite. O alinhamento final, Terra e consciência e poder global entram numa nova era. Stephen Burns, geofísico, astrônomo e também, nas horas vagas, é astrólogo. O geofísico Stephen Burns analisou um fenômeno geológico extremamente raro, ocorrido em 26 de janeiro de 2026. Ontem. Ontem. É um portal aberto um atrás do outro. Não é à toa que o planeta esteja dessa maneira. E vejam só, meus amigos, esses efeitos colaterais poderiam ser muito piores. Então isso é mitigado, isso foi calculado, mas é necessário. Então imagine que é um remédio um pouquinho amargo, mesmo porque você tem que trocar os pneus do carro em alta velocidade, e é claro que isso vai ser algo delicado e turbulento, mas necessário. 26 de janeiro de 2026, caracteriza por uma distribuição global de 15 sismos de magnitude. Eu falei 11, são 15. 11 abalos sísmicos de magnitude moderada. Sem a presença de um terremoto principal, que é estranho, isso é atípico, isso é anormal, que normalmente explicaria essa atividade, mas não é este o caso. Estamos vivendo um momento singular. A natureza, meus amigos, a natureza está se comportando de forma anômala. Não só o planeta Terra, Gaia. Entenda. Eu poderia simplificar isso numa única analogia. Gaia está dando a luz ao novo mundo. E quando você dá a luz ao novo mundo, a uma nova Terra, um parto é um processo doloroso. É um processo difícil. E não é diferente com o planeta Terra. Vamos entender isso através da luz da ciência. Eu fico um pouco perplexo, porque eu vejo pessoas afirmando um monte de coisa, e eu fico lá lendo o texto, e a pessoa pelo menos vai trazer alguma referência, alguma evidência das suas alegações. Nada. A garantia sou eu. Complicado o que está acontecendo hoje em dia. Porque assim, quando eu trago uma tese, eu fico dia e noite procurando evidências, fatos, referências, que possam realmente corroborar com as minhas alegações. Caso contrário, eu nem trago para vocês. Questão de responsabilidade. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Principal que normalmente explicaria essa atividade, com base na comparação de dados históricos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS,
Burns argumenta que o evento não se enquadra como um enxame sísmico comum. Isso é uma anomalia. Mas sim como uma manifestação de ressonâncias planetárias. Uma nova frequência. Através de energias, porque, veja, o universo é eletromagnético. E o universo eletromagnético dita a frequência no sistema solar que afeta diretamente a nossa consciência. Isto tem respaldo científico. David Bohm, por exemplo, confirma isso, entre outros cientistas, inclusive um prêmio Nobel, e eu falei sobre isso. Todos esses dados você encontra na live passada. Aqui não tem o disse que disse. Ressonâncias planetárias específicas associadas à conjunção entre Saturno e Netuno. Ele estabelece uma conexão direta entre o dinamismo interno da Terra e a geometria do sistema solar, e os impactos simultâneos sobre a estabilidade tectônica e as tensões socioeconômicas globais. Tudo está interconectado. Estatísticas e raridade do evento. Ele é muito raro mesmo. Matemática, né? Isso aqui é matemática e estatística. O evento de janeiro de 2026 é descrito como estatisticamente quase impossível. Quem está falando isso é um cientista. Estatisticamente, matematicamente impossível. Dentro da distribuição normal de dados sísmicos. Números críticos ocorrem 15 terremotos entre magnitude 5.0 a 5.9 em um único dia. Isso foi ontem. Ontem. Sem houvesse um sismo de magnitude 6.0 superior, que normalmente atuaria como gatilho. Mas esse caso aqui é totalmente atípico, como eu havia dito para vocês. Uma verdadeira anomalia. Frequência histórica. Em um conjunto de 4.045 dias analisados desde 2015. Como eu falei para vocês, o Stephen Burns não está de brincadeira. Apenas 9 dias apresentaram esse padrão. Comparação histórica. O único paralelo real na década ocorreu em 21, no dia 24 de janeiro de 2021. Algo que lembra o que aconteceu. Não que seja igual, mas tem características semelhantes. Pelo menos é uma sombra. Data marcada por geometrias planetárias semelhantes às atuais. Aqui o cálculo matemático. Opinião abalizada de Stephen Burns. Pois é. Vamos dar continuidade. Distribuição geográfica anômala. Diferente de enxames sísmicos convencionais, a atividade não se concentrou em uma única região. Embora tenha revelado pontos claros de pressão, o anel do fogo do Pacífico, ok? Pois bem. Inclusive o anel de fogo do Pacífico chega até Austrália, vários continentes também. Forte concentração ao longo da fronteira da placa australasiática. Incluindo a fossa de Kermadec e a região de Tonga. Norte da Austrália, registro de 4 terremotos significativos no mesmo dia. Alcance global, o tremor mais forte na sequência, magnitude 5.8, ocorreu na Cordilheira Mesoatlântica, evidenciado que o fenômeno não foi restrito ao Pacífico, mas foi distribuído praticamente no mundo inteiro. Que coisa. 3. Gatilhos planetários e energéticos. Segundo Stephen Burns, esse padrão sísmico está ligado a ressonâncias planetárias profundas, que marcam o início de 2026. E esse ano já começou com tudo. Imagine o que vai acontecer até 2026, quando o grande portal, segundo a Dama, através de Chris Bledsoe, seria a quebra do paradigma, em abril deste ano. O incrível é que tudo está acontecendo, e tudo isso pode ser constatado
tudo o que eu estou falando aqui é observável, e a grande maioria das pessoas não está repassando esta informação. Infelizmente. Então, a nossa responsabilidade acaba se redobrando. Então, se você acredita que essa informação é importante, mais pessoas precisam saber disso, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. E também ajude o canal, tá, meus amigos? Eu peço encarecidamente. Aqui é de domingo a domingo, tá? Domingo, sábado, não tem feriado, não tem domingo, não tem nem madrugada, porque às vezes a gente fica até 2, 3 horas da manhã. Conjunção Saturno e Netuno. Aproximação de uma conjunção exata em 20 de fevereiro de 2026. Gerando acúmulo de tensão energética sistêmica. Então, começou agora e vai chegar no ápice. Dia 17, o eclipse do Anel do Fogo, que vai culminar no dia 20 de fevereiro de 2026. Pois é. Netuno em Áries. No mesmo período, Netuno ingressou no grau 0 de Áries, conhecido como eixo do mundo, ou axis mundi, o encontro de mundos. Inclusive, eu fiz mesmo meu webinar de mais de 5 horas sobre esse tema, o encontro de mundos, mundos paralelos, mundos extradimensionais. JJ Benítez também trouxe vários dados incríveis, se falar de profecia proto-egípcia, de 12.500 anos atrás. Meus amigos, está acontecendo. Isso aqui não é falsa retórica, isso aqui não é promessa, é algo palpável. E cada dia mais, comparando os dados, isso fica cada vez mais evidente. O que mais tem que acontecer para que as pessoas se convençam que estamos vivendo um momento ímpar da história da humanidade? O que será que vai acontecer? Ou precisa acontecer ainda? A questão é, temos pouco tempo. É claro que eu não estou me referindo aqui, meus amigos, prestem atenção. Os não despertos precisam de nós. Nós precisamos fazer essa travessia agora. Não dá mais tempo para esperar. Ah, eu vou esperar daqui 2 meses, eu vou fazer reforma interior, daqui 2 meses eu vou fazer meditação. Ah, daqui 1 mês eu vou tentar, daqui na semana passada eu vou tentar fazer o protocolo C5. Você não tem mais esse tempo. Nós não temos mais esse tempo. O tempo urge. Está na hora de acordar. E entender a dimensão, o tamanho do tempo que nós estamos vivendo. Tem gente que fala assim, eu estudo transição planetária desde os anos 90. Pois é, agora está acontecendo. O que ocorre com as pessoas em geral, que eu estou percebendo, é que elas pegam uma informação, por exemplo, da década de 90 ou de 2015 e ficam abraçadas naquilo. O problema, meu querido, é que a banda corre. As coisas são atualizadas. Existe uma coisa que se chama atualização. Tem que se atualizar todos os dias e acompanhar todos os passos e ser um mergulhador profundo. Este que é o ponto. Conhecimento é o quê? Consciência. O conhecimento também é uma forma de despertar. Quando você tem consciência disso, você fala, opa, eu não tenho tempo. Não tem mais como eu ser um procrastinador. Eu vou ficar adiando isso eternamente. Um trânsito que ocorre apenas uma vez a cada 165 anos. Previsão para março. Espere-se intensificação dessa energia. Quando Marte, Sol, Vênus e Mercúrio se alinhar com essa configuração. E terá o quê? O seu desfecho em abril desse ano. Meus amigos, nós estamos já terminando janeiro, fevereiro, abril já está aí. E eu estou falando isso, não é com a intenção de querer reprovar ninguém, por favor. Longe disso. A questão é entender o tamanho do tempo que nós estamos vivendo. Paralelos sociopolíticos e econômicos.
As fontes sugerem que a Terra está sendo chacoalhada. Literalmente estamos sendo chacoalhados. Reflete diretamente a pressões enfrentadas pela humanidade. Para que tome uma decisão. Entenda, tudo isso é como se fosse uma forma de pressão. E aí, meu filho? Vai fazer o protocolo de contato. Para o desperto, fala assim, vai meditar, vai fazer reforma interior. Qual é que é? Para o não desperto, é uma forma de chacoalhar também e mostrar, olha, não confia no sistema. Cada um de acordo com o seu nível de consciência e entendimento. Cada um no seu grau de conhecimento. Cada um na sua esfera. Olha, eu acho que o Brasil não pode ficar desse jeito. O nível que a pessoa consegue chegar. De acordo com o conhecimento de cada um. De acordo com o nível de conhecimento de cada um. Só que esse pedido do universo chega em todas as pessoas. Todas. Na Europa, então, vai ficar com o Manuelzinho? Vai reagir? Vai tomar uma atitude? Ou vai ficar sentado? Quer dizer, essas novas energias estão chacoalhando, pressionando, pressão, para que as pessoas acordem. Cada um na sua esfera. E isto vai dos não despertos até mesmo aos despertos. Eu também sou pressionador. Estamos todos pressionados porque o tempo urge. Só que você não deve encarar isso com temor. Você não deve encarar isso com medo, porque se você fizer isso, vai dar tudo errado. Pelo contrário, assuma essa responsabilidade com o coração, com o amor. E veja isso como um privilégio. É um privilégio estar aqui vivo, neste momento. E poder presenciar isso. É um privilégio poder estar aqui junto com vocês fazendo essa live. Para compartilhar essa informação. Então é uma questão de ponto de vista. Acima de tudo. Erosão da confiança, aumento da instabilidade física coincide com a perda de confiança em instituições oficiais. Por isso que está tendo tantas revoltas. Por isso que teve a marcha do Nicolás. Por isso que o povo está revoltado no Irã. Por isso que está tendo protestos na França. O mundo está sendo chacoalhado. É como se o universo estivesse falando, toma atitude, meu filho. Reaja. Porque a gente não vai poder mais segurar as energias. A gente já segurou muito. 2018 a gente segurou. Era para ter um flash solar devastador. Seguramos em 2022. Eu trouxe todos os dados para vocês. Dados oficiais. 2012, David Adair. Já era para ter tido um flash solar transmutador. Mas a humanidade não estava pronta. Só que eles não vão poder segurar isso por tempo indeterminado. Chegamos no momento que, prontos ou não, lá vamos nós. Estamos chegando nesse ponto. Pena que nem todos percebem isso. Mercado de metais, ouro e prata entram em movimentos parabólicos, indicando fuga de sistemas financeiros tradicionais. Está tudo acontecendo. Instabilidade civil. O trânsito de Netuno em Áries remete historicamente ao período de batalha civil americana. Atualmente observa-se revoltas massivas na França, Irã, em diversos países europeus. Fato. Observe a convergência. É muito importante. 5. Geopolítica, paz e corrida contra o tempo. Porque é justamente isso, uma verdadeira corrida contra o tempo. E não pense que essa corrida contra o tempo se refere ou envolve unicamente pessoas, grandes jogadores globais como o Loirão, Putin. Isso também se refere a cada um de nós. É com você. É claro, em esferas diferentes, níveis diferentes, mas isso atinge todas as pessoas.
Isso é algo universal. 5. Geopolítica, paz e corrida contra o tempo. Nesse contexto, o Conselho de Paz, promovido por Loirão, em Davos, quem acompanha o canal sabe muito bem, a gente reportou todos os detalhes sobre isso. Lembrando que as lives aqui são como capítulos, uma é sequência da outra. Surge com um elemento estratégico central. A expectativa é que ele seja seguido pela ratificação de processo de paz em Gaza e na Ucrânia. Esse é o próximo passo. Inclusive, Loirão já está indicando isso. Como foi previsto pelo canal, está aqui a matéria do Sputnik Internacional. Saiu hoje. Loirão acredita que a resolução do conflito na Ucrânia está a caminho. Mesmo porque, né, Loirão? O tempo urge. É uma corrida contra o tempo. E está aqui. Washington, Sputnik Internacional. O presidente americano Loirão reiterou na terça-feira sua esperança de pôr fim ao 9º conflito, supostamente referindo-se à Ucrânia. Isso tem que acontecer, é uma pré-condição. O que consideraria capital político e legitimidade, sim. Porque Loirão, através do seu Conselho de Paz, dissolvendo esse conflito, terá legitimidade política para uma limpeza interna nos Estados Unidos. Lembrando que essa limpeza interna nos Estados Unidos irá reverberar no mundo inteiro. Por quê? Porque o coração, o grande QG desta organização espúria transnacional está justamente nos Estados Unidos. Na Deep State americana, acoplada à DS dos Estados Unidos. O que consideraria capital político e legitimidade para realizar uma limpeza ampla nos Estados Unidos relacionada às células de um Estado paralelo, frequentemente chamado de DS, ou Estado profundo. Controlar a narrativa da divulgação. Então, uma coisa abre caminho, abre alas para que a sequência de eventos possa suceder, e no caso o objetivo final seria a própria divulgação em si e a entrega das tecnologias, impedindo que atores dessa estrutura assumam o controle e conduzam a opinião pública para uma falsa narrativa de invasão alienígena. O próprio Eric Davis, é uma matéria um tanto comprida, não sei se vai dar tempo aqui, meus amigos, infelizmente ali comprando a narrativa de invasão alienígena, demonizando os extraterrestres, que eles são perigosos, que eles são hostis. Louis Lison, do IDE, eles já colocaram as suas asinhas de fora, como previsto pelo Dr. Steve Green, que como muito bem foi profetizado por Erno Van Braun em 1975. Erno Van Braun, ele deu todos os passos. Ele já estava no leito de morte para desencarnar, chegou para sua secretária pessoal e falou: olha, é o seguinte, eu conheço todo o esquema desses cursos, como eles manipulam as pessoas. Então, primeira coisa que eles vão fazer, presta atenção, primeira coisa que eles vão fazer, né? Eles vão arrumar um evento aí. Foi o evento 911, conhece o que aconteceu em 2001, das torres, isso. Falou e já sabia tudo, gente. Depois disso, antes disso ainda, ele falou, olha, primeiro eles vão arrumar um inimigo, isso, entre Rússia e Estados Unidos, como desculpa, como pretexto para controlar as pessoas e para reduzir as liberdades individuais. Depois vai para o evento 911, depois do evento 911, eles vão arrumar um inimigo externo, isso, países hostis, terríveis, como pretexto também para minar ainda mais as liberdades individuais, controle, né, como desculpa, como pretexto de controle. E a coisa vai avançar, tem coisa que eu nem posso falar aqui. O Van Braun falou isso em 1975. E a última coisa que eles vão tentar, se nada der certo, será uma invasão alienígena falsa. Inclusive a Carol Rose fez esse discurso em 2001, no National Press Club, no mesmo local onde o James Fox trouxe ali os brasileiros denunciantes do caso Varginha Brasil, junto com denunciantes americanos, expondo o projeto Legado, que é o coração
dessa organização espúria transnacional. Clandestina, ilegal. Vamos enfatizar aqui. Clandestina e ilegal, porque trabalha à margem da lei. Trata-se de uma corrida contra o tempo. Estabelecer a paz, executar a limpeza institucional e quase simultaneamente gerenciar a revelação sobre entidades não humanas. E a transição para um novo modelo econômico com lastro ouro e prata, um trabalho hercúleo, em um prazo extremamente curto. Não é fácil, não. Eu não gostaria de estar no lugar do Loirão. JP, das pessoas que estão no pelotão de frente. Só que se for pensar bem, friamente, na verdade nós estamos no mesmo barco. Porque é uma questão de perspectiva. Tudo bem, o Irã está sendo pressionado para realizar essas manobras geopolíticas e o tempo é curto. Só que não é diferente de nós, não. É muito diferente do que nós estamos presenciando. Porque, queira ou não, também o tempo é curto para a reforma interior, para fazer meditação. Porque pense o seguinte... O que o Loirão vai fazer é importante? É muito importante, é relevante para o Putin e todo o pessoal da aliança? Com certeza, da resistência, sim. E tem que realizar isso em tempo recorde. Porém, se a mudança do campo morfogenético não for realizada a tempo, tudo isso que o Loirão está fazendo é em vão. Então, a ação humana dos espertos é indispensável. É uma engrenagem importantíssima, que tem que encaixar com o que o Loirão está fazendo lá em cima. Entenda, tudo está interconectado. Tem pessoas que pensam o seguinte, não, isso aqui é o Loirão, é os anjos, é o arcanjo Miguel. Eu não tenho nada a ver com isso. Sinto lhe dizer, você está totalmente errada. Totalmente enganada. É com você, sim. Estabelecer a paz, executar a limpeza institucional, quase simultaneamente, gerenciar a revelação sobre entidades não humanas e a transição para um novo modelo econômico com lastro em ouro, prata, um trabalho hercúleo em prazo extremamente curto. Inclusive está a matéria aqui do Zero Hedge. Desvalorização, ouro em vez de dívida. O fim da miragem da promessa keynesiana do papel. Acabou. Só que o que chama a atenção dessa matéria do Zero Hedge, sabe que o processo de desvalorização está acontecendo já faz algum tempo. O ouro está cada vez mais valorizado, mas é um motivo pelo qual isso está acontecendo que chama a atenção. Presta atenção nisso aqui. Matéria do Zero Hedge, os maiores portais de notícias dos Estados Unidos. Apesar da narrativa consensual que estamos vivenciando globalmente, não é uma desvalorização, mas sim uma ampla perda de confiança na moeda fiduciária das economias desenvolvidas na dívida soberana como ativo de reserva para bancos centrais e instituições. Ou seja, os investidores não confiam mais no sistema. Não é porque as pessoas estão abandonando o dólar. O sistema não confiam mais no sistema fiduciário. Do nada, isso está acontecendo, é como se mudasse a chave, alguma coisa no consciente da pessoa começa a falar, não, esse negócio aí de sistema bancário, lastro coisa nenhuma, isso aí não vai dar bom não, melhor investir em ouro. As pessoas estão fazendo isso espontaneamente. Os analistas de economia, de geopolítica, simplesmente estão assim. Meu Deus, não é política apenas. Não é economia apenas, é algo que está acontecendo na consciência das pessoas. É algo maior, é algo transcendental. Na dívida soberana como ativo de reserva para bancos centrais e instituições, essa perda fundamental de confiança na solvência dos emissores soberanos das economias desenvolvidas está impulsionando a demanda por ouro. Não é que eles estão migrando para um outro sistema. Mas esse sistema americano é ruim. Não, eles acham até o melhor que tem mesmo. Só que a gente não confia mais no sistema. Ou estou comprando, por exemplo, Yang moeda chinesa. Não é questão disso.
Do nada, as pessoas simplesmente falaram, esse sistema é podre, eu não confio nele. É como o Larry Fink falou, olha, infelizmente as pessoas não acreditam mais na gente, nas nossas mentiras. Então o despertar está atingindo todas as pessoas, é claro, em vários níveis diferentes. Né? Então você que é desperto, claro que você está num nível diferente de conhecimento, você tem mais bagagem, vamos colocar assim, mas isso está chegando em todas as pessoas. Alertas críticos. Primeiro, forças exógenas não irão esperar. Entenda isso, pelo amor de Deus. Repetindo, as forças exógenas não irão esperar. Um processo lento e irreversível de transformação consciencial e geofísica. Caso a consciência e mudanças não estejam alinhadas em harmonia, as consequências podem ser potencialmente catastróficas. Infelizmente, inclusive a própria dama do Chris Bertson alertou, olha, nós vamos fazer tudo e até mesmo o impossível. Mas no final é uma questão de livre-arbítrio. Vocês têm que cumprir a parte de vocês. Eu prometo, ela falou, nós vamos cumprir a nossa parte. Arcanjo Miguel vai cumprir a parte dele. A consciência feminina vai cumprir a parte dela. A gente vai fazer os governos cumprirem a parte também dos chapéus brancos. Mas ainda vocês têm que cumprir a parte de vocês. Não esqueça disso. Pelo amor de Deus. Desculpa. Eu acho que até me emocionei um pouco. Mas é necessário. É necessário. É necessário. Às vezes eu tenho um problema muito grave comigo mesmo, que eu sou sincero demais. Já falaram pra mim, meu pai falava isso pra mim, muitas vezes. Não é isso, meus amigos, é que eu vivo isso 24 horas por dia. Esse é o sonho da minha vida. E nós estamos muito perto mesmo. Não podemos dar brecha para que haja falhas, nem margem para erros. 2. Conforme apontado pelo Dr. Steve Greer, este sim, 35 anos trabalhando arduamente. Foi chamado com apenas 8 aninhos de idade. Você vai ser o porta-voz da divulgação. Através de você, Dr. Steve Greer, 8 anos de idade. A história do Dr. Greer é emocionante. Eu podia ter que contar a história dele inteira, porque é um exemplo de vida, assim, que eu vou te contar. Motiva qualquer pessoa de verdade. Esse já passou por poucas e boas. Conforme apontado pelo Dr. Steve Greer, os chamados escuros já demonstraram sinais claros de tentativa de fomentar uma falsa invasão. Verdade. Alienígena, como descrito em seu relatório de 5 páginas, uma força-tarefa sigilosa de investigação estaria ciente desses riscos. Sim, a força-tarefa sigilosa. Provavelmente deve ter quem está coordenando isso. Provavelmente, tá? É a Tulsi Gabbard. Existe aí no perigo do urso e da Shin tomarem a dianteira e passarem a controlar a narrativa da divulgação, como alertado pelo Mark Christopher Lee. Porque não acabou ainda. Tá, falta pouco, mas não acabou ainda. É bom entender isso. Conclusão. Estamos diante de um momento singular e promissor da história humana. A convergência entre geofísica, consciência, economia, geopolítica e divulgação não aponta para o colapso inevitável, mas para uma transição de maturidade civilizacional. A Terra não está em crise, está se reajustando. A humanidade não está à beira do fim, está diante de uma escolha evolutiva. Esse texto é de minha autoria também, Demis Viana. E gratidão à equipe de redação do canal. Bom, alguém vai dizer assim, Demis, existe algum sinal que a revelação das tecnologias
Está para acontecer? Tem sim. Tem algo palpável e eu faço questão de compartilhar com os senhores e com a senhora. Eu peço encarecidamente, preste atenção. Vai valer cada segundo do seu tempo. Eu prometo. Moneypenny. No caso é a Nicola Mitchell. Tá? Pesquisadora e jornalista. O tabu caiu. O governo dos Estados Unidos admite apoio à fusão a frio. É isso mesmo. Fusão a frio, em outras palavras, energia livre. Energia do ponto zero, como foi muito bem apontado pelo Ashton Forbes, que é cientista. Ashton Forbes é um ativista. Esse rapaz, meus amigos, é um rapaz diferenciado. Ele é simplesmente obcecado pela entrega da energia livre. Trabalha dia e noite para conscientizar as pessoas e trazer provas e evidências. E pressionar os governos. E fazer lobby nessa direção. Assim como o Dr. Gui com relação à divulgação como um todo. Depois de décadas de silêncio, ridicularização e supressão, porque isso é uma teoria conspiratória, né? Conspiratória. O que antes não podia nem ser nomeado, agora aparece com documentos oficiais. Porque se você falasse isso, você era tido como doido, como maluco. Agora está nos documentos oficiais. Vocês deveriam pegar isso e mostrar para os seus amigos céticos. E agora? Está aparecendo documentos oficiais. Segundo o analista Bob Greene, lembrando que o Bob Greene ele é empreiteiro e empreendedor. Tá? É engenheiro empreiteiro. Também empreiteiro. Engenheiro e empreendedor, desculpe. Tá? Retificando aqui. Pois bem. Olha só isso aqui. Em entrevista recente, um material da DARPA. DARPA, que é a Agência de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, utiliza explicitamente o termo fusão a frio. Estamos vivendo em um novo tempo. Algo inédito em comunicações governamentais. Paralelamente, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOE, e a ARPA-E passaram a sinalizar apoio direto à fusão de plasma em reação nucleares de baixa energia. E é claro que isso não é coincidência. Se esqueceram que há pouco Loirão adquiriu a TAE de pesquisa avançada de plasma? Tudo acontecendo simultaneamente. Se isso não é a preparação para a entrega da energia livre, eu não sei mais o que é. E continua. Isso não é detalhe técnico, é quebra de tabu institucional, claro. Por décadas, cientistas que afirmaram que a fusão poderia ocorrer em temperaturas ambientes ou baixas foram marginalizados, ridicularizados, debochados. E agora? E vocês que ridicularizaram? Vão pedir desculpa? Não precisa pedir desculpa, não. Alguns, como Eugênio Malov, do MIT, cientista, que foi silenciado, pagaram um preço alto por insistir. Isso foi em 2004, inclusive, que ele foi silenciado. Pagaram um preço alto por insistir na divulgação da tecnologia disruptivas que iriam mudar o mundo, que iam destruir com o sistema babilônico financeiro. O mesmo ocorreu com outros pesquisadores silenciados dentro e fora do meio acadêmico, incluindo, agora, mais recentemente, o cientista português Nuno Felipe Gomes Loureiro. Um abraço para os nossos amigos portugueses que, porventura, estejam assistindo aqui a nossa live. Que também atuou no MIT. Olha só a coincidência. Ambos do MIT, ambos silenciados. Dedicando-se ao estudo de sistemas avançados de energia de plasma, e cujo trabalho permanece pouco reconhecido fora dos círculos técnicos. Aqui, inclusive, tem uma matéria antiga aqui de 2024. Pós-escrito, o potencial da fusão a frio mantém viva a memória de seu defensor, Eugênio Malov. E agora o Nuno. Vocês dois são heróis. Vocês jamais serão esquecidos. Talvez esse mundo podre não tenha noção do que vocês fizeram. Porque o sonho de vocês está muito próximo de se tornar realidade.
muito próximo mesmo. E não foi em vão o sacrifício que vocês fizeram. Agora o cenário muda. Movimento estratégico. O setor privado se antecipa. O grupo de mídia ligado ao Loirão afirmou um acordo estimado em 6 milhões da TAE. 6 bilhões, na verdade, da TAE. Empresa é conhecida por sua enterprise real em fusão de plasma. Isso que é 6 milhões mesmo. Incrível. Esse tipo de investimento força o governo a sair da ambiguidade, pois o capital já está posicionado. O que está em jogo? A fusão a frio plasma não é apenas mais uma fonte de energia qualquer. Promete energia abundante, limpa, reciclável, de custo marginal próximo a zero, se não a zero mesmo. Desmonta o modelo baseado em petróleo, dívida, cartel bancário e controle centralizado. Abre caminho para a descentralização energética e soberania real. Mais dados, agora do Ashton Forbes, que tem meu respeito e a minha admiração. Físico de plasma, desencarnado, energia livre em silêncio, ensurdecedor. O físico de plasma, Nuno Felipe Gomes Loureiro, desencarnado no dia 16 de dezembro de 2025, após ser baleado em sua própria casa. Até o momento, nenhuma acusação formal de cancelamento foi registrada, né? Que chama bastante atenção. O que chama atenção não é apenas o desencarne, mas o contexto. Segundo pesquisadores independentes analistas, no caso próprio Ashton Forbes, o setor loureiro dominava aspectos avançados da física do plasma. Aliás, num vídeo que foi recuperado pelo Ashton Forbes, ele afirma isso. Inclusive, você pode ver esse vídeo na minha página do Facebook e também no grupo do Telegram. Ligados à possibilidade de energia limpa, abundante e potencialmente ilimitada. Frequentemente associado ao conceito de energia do ponto zero. E o sonho de Tesla também sendo realizado. 48 horas depois, na sequência, o grupo Loirão anunciou uma fusão de 6 bilhões em ações, 6 bilhões mesmo, com a TAE Technologies, para desenvolvimento de energia ilimitada. Esse foi o recado dos Chapéus Brancos. Impressionante. Uma resposta contundente. Uma das empresas privadas mais avançadas do mundo em fusão de plasma. E quase ninguém está falando disso. Verdade. A maioria não fala nada. Infelizmente, Ashton Forbes. Ainda bem que temos pessoas como você para despertar as mentes e esclarecer. O que está em jogo? Em termos científicos. No plasma, a chamada difusão magnética não se comporta como simples dissipação de calor. Campos magnéticos podem se amplificar. E, em vez de apenas se dissolver em amplificações, sugerem uma fonte externa de energia, não detectável por instrumentos clássicos. Porque é oriunda de outra dimensão. Então, isso também é uma quebra de paradigmas. Porque a partir do momento que esta energia for divulgada, quando houver transparência, também será provado, porque vem num combo, que existem mundos paralelos e outras dimensões. E essas dimensões estão correlacionadas intrinsecamente com a nossa. Existe uma relação entre essas dimensões e a nossa. Então será provado que existem seres extradimensionais. Tudo vem num combo. A hipótese central. Segundo essas fontes, o plasma estaria acessando um reservatório invisível de energia, conhecido na física teórica como energia do ponto zero, presente no próprio vácuo do espaço, e a analogia é simples. O petróleo sempre esteve no subsolo invisível até criarmos o quê? A tecnologia para extraí-lo. E a mesma coisa no caso o éter, ou energia taquiônica ou superluminais. Lembrando que os superluminais atuam em várias dimensões diferentes. E é mais rápido que a velocidade da luz, ou o vril. Isso é bem interessante porque a tabela periódica original do século XIX
tinha o elemento éter, que foi apagado deliberadamente dos livros de história. De química, melhor dizendo. O plasma seria a bomba que acessa essa energia de uma dimensão extra, ou seja, de outra dimensão. Então, o plasma seria a forma de extrair essa energia de outra dimensão. O éter, ou energia taquiônica, seria a grade que sustenta todos os mundos paralelos e todas as dimensões. Então, ele percorre a terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, até a fonte criadora. Então, como se fosse a estrutura invisível que sustenta mundos paralelos e dimensões. E diferentes dimensões. E o plasma é a forma de você extrair essa energia. Que é energia infinita e gratuita. Como, por exemplo, Tesla o fez no passado, e também a sua descoberta foi suprimida pelos antigos donos do mundo. Isto muda tudo. Nesse modelo, fusão, inclusive a chamada fusão a frio, não seria apenas uma reação nuclear comum? Claro que não. Mas um mecanismo de extração direta da energia do éter ou do vácuo superluminais. Por que isso teria sido suprimido? Se essa ciência se torna amplamente aceita, colapsa o sistema baseado em escassez energética, petróleo, dívida, cartel bancário, como a gente havia dito. Conexão maior. É por isso que, segundo muitos denunciantes, essa área foi historicamente ridicularizada, silenciada ou mantida sob sigilo profundo. Coincidência? Talvez. Mas o silêncio fala alto. Por Nuno, pela ciência, pela verdade, Ashton Forbes. Pela memória desses heróis, que não será apagada. Dr. Steve Greer. A revelação não é sobre ETs, é sobre poder, medo e consciência. Grande estudo do Dr. Steve Greer. Essa atualização do Greer eu vou deixar, porque ela é grande, muito grande, e eu faço questão de apresentar todos os detalhes. Porque o Dr. Greer, ele dá um choque de realidade, meus amigos. Quando eu vi isso aqui, eu quase caí da cadeira. Com provas, com evidências do que realmente está acontecendo nos bastidores e da nossa responsabilidade individual. Dr. Greer foi bem claro. Meus amigos, eu vou só adiantar uma coisa para vocês. Imagine que existe uma força-tarefa, inclusive o Dr. Greer, ele é conselheiro, agentes da lei dos Estados Unidos, próximo a Donald Trump. Eles admitiram abertamente, olha, a gente pode fazer tudo, todas as ações políticas, todas as ações necessárias, militares, políticas, mas se a humanidade não tiver a mudança do campo morfogenético através dos espertos, quem está admitindo isso são altos funcionários do governo, das agências de inteligência. Não vai adiantar nada. Aliás, a ação dos despertos das sementes estelares é mais importante do que a nossa nesse processo. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. E o tempo é curto. O tempo está se esgotando. Imagine, meus amigos, um documento, um relatório do Dr. Steve Greer, você acha no site do Dr. Steve Greer. Inclusive, ele teve que omitir alguns nomes, porque são nomes importantes do governo, das agências de inteligência, admitindo, olha, eles vão tentar enganar as pessoas, existe ameaça de invasão alienígena. Nós temos que controlar a narrativa, mas independente de tudo, mesmo que a gente tenha sucesso, é imperativo e é indispensável a ação dos despertos. Eles têm a faca e o queijo na mão. Porque as novas energias, nós temos o queijo e a faca na mão. Facilitam muito a nossa mediunidade e nosso poder de co-criar. Cabe a nós o quê? Agirmos. Este é meu alerta, meus amigos. E não perca a sequência. Porque isso aqui, o
que nós estamos trazendo para vocês são lives consecutivas. Aqui o documento do Dr. Steve Greer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui também ele alerta como existem vários podcasts espiritualistas que enganam deliberadamente as pessoas com evidências, tá? Como eles usam a sua máquina, como eles vão tentar ainda enganar as pessoas e qual o antídoto mais eficaz de todos. O antídoto mais importante é o quê? A mudança do campo morfogenético. A sua meditação pode mudar o mundo. Você acha que não é nada. Você acha que a sua meditação não serve para nada. Agora, os governos, o Trump acha que não. Isso realmente vai fazer a diferença. No final, é isso que conta. Deixa eu ver quantas pessoas tem na live. Dependendo do número de pessoas, a gente continua. Eu termino este assunto agora. Deixa eu ver se as pessoas querem. A gente já encerra isso. Eu vou mostrar essas evidências. Deixa eu ver aqui, estamos com 2.900. Bom, aguenta um pouquinho, pelo menos uns 20 minutos, e a gente vai encerrar isso aqui. Eu preciso repassar isso para vocês, porque é muito sério. Muito sério mesmo. Não é brincadeira. Vamos continuar. Disclose não é sobre ETs, é sobre poder, medo e consciência. Estudo aprofundado baseado no podcast do Dr. Steve Greer, episódio 16. Como vencer a batalha e evitar a falsa divulgação. Eu fiquei um pouco assustado, tá, meus amigos? Porque geralmente o podcast do Dr. Greer tem 200 mil, 300 mil views. Pouca gente quis assistir. Parece que quando você fala, não, olha, vocês, é com vocês. Parece que o pessoal gosta de ficar acomodado, esperar do Trump, esperar dos militares. Aí quando alguém fala um documento mostrando que o papel humano, principalmente os espertos, é indispensável no processo, mas que o pessoal não gostou, né, do que o Dr. Greer falou, mas é a verdade tem que ser dita. Introdução, contexto jurídico institucional humano e o disclosure. Disclosure, segundo o Dr. Steve Greer, entrou em uma fase mais crítica e decisiva, fase final. Pela primeira vez desde o início dos programas secretos relacionados a OVNIs, existe, segundo ele, uma força-tarefa jurídica, real, ativa e progressiva, dedicada a investigar uma estrutura criminosa transnacional que teria operado por décadas, aliás, desde 1947, através daquela comitiva, né, chamada Majestic 12, que ia cuidar, através, com a cobertura, com guarda-chuva da Lei de Segurança Nacional, a questão dos OVNIs e tecnologia reversa. E o James Forrestal, na ocasião, foi designado pelo Truman para criar essa comitiva e, ironicamente, essa própria comitiva cancelou ele anos mais tarde, mas eu nem vou entrar no mérito. Fora de qualquer autoridade governamental legítima. Essa organização é informalmente chamada por Greer de TINGO, um nome código utilizado para designar um complexo clandestino de programas ilegais sustentados por financiamento fora do orçamento oficial, sigilo extremo sem base legal, controle da mídia, operações psicológicas e violência direta. Nos últimos 2 ou 3 anos, essa força-tarefa, composta por agentes da lei, investigadores de segurança nacional e membros do aparato jurídico, teria alcançado avanços consideráveis, irreversíveis, confirmando alegações feitas por pesquisadores independentes e denunciantes, e pelo próprio Greer ao longo de mais de 30 anos. Lembrando que o Dr. Greer, nesses 35 anos, ele conseguiu ajuntar o relatório de 750 denunciantes militares. Greer confirma que esse progresso está documentado em um relatório interno dessa força-tarefa, de 5 páginas. É claro que ele teve que omitir os nomes. Mas você acha isso no site do Dr. Steve Greer, inclusive está no nosso grupo do Telegram, e também no Facebook, na minha página. 5 páginas escritas por ele como documento técnico de posições, que diferencia claramente. Está aqui a página inicial. Aqui. Dr. Steve Greer, 7 de janeiro de 2026. O avanço real das investigações sigilosas, da desinformação dominante no espaço público. A desinformação é um dos piores problemas hoje em dia.
Tá? Quem está falando isso é a força-tarefa responsável para propiciar a divulgação. E também responsáveis pela investigação como um todo. Inclusive, a Lei Rico foi acionada, a lei que investiga a máfia e organizações criminosas no crime organizado. Compreensão plena da arquitetura da corrupção que envolveria operativos infiltrados na mídia tradicional, influenciadores digitais, pagos e podcasters. Plataformas de internet usadas para suprimir informações, distorcer fatos e desacreditar testemunhas. Reconhecimento interno sem precedentes. Figuras sêniores da comunidade de inteligência do governo admitem em ambientes fechados que tecnologias relacionadas a OVNIs existem. Leis sobre organizações influenciadas por atividades criminosas e corruptas. Lei Rico. Foram deliberadamente ocultadas e que esse sigilo não possui base legal. Gui descreve esse ponto como um marco histórico silencioso ainda não reconhecido publicamente, a natureza dos crimes investigados, rico e traição nacional. A organização Tingo estaria sendo investigada sobre a Lei Rico, lei sobre organizações influenciadas por atividades criminosas e corruptas, aplicada a estruturas criminosas e complexas, não ao crime isolado. Então, geralmente, essa lei Rico ela é utilizada para grandes estruturas. No caso, essa é uma organização transnacional com braços, tentáculos em vários países do mundo, inclusive no nosso. Entre as barbaridades documentadas pela investigação, segundo o Luiz, estão empresas criminosas com uso de tecnologia avançada em sequestro, abdução, forjadas, vamos salientar aqui, tudo isso provado, documentado. Se eu for trazer as evidências aqui, eu vou ter que fazer uma live só sobre isso. Tudo isso esclarecido pelo Dr. Steve Gui, com provas irrefutáveis. Cancelamento clandestino, termo técnico. Comércio de substâncias ilícitas, comércio de brinquedinhos, de pessoas, financiamento ilegal, tecnologia desenvolvida entre grandes empreiteiros aeroespaciais, como fundos não aprovados pelo Congresso, orçamento paralelo, ausência total de supervisão legal, engano estratégico institucional, manipulação, enganar deliberadamente oficiais sêniores militares de segurança nacional e é classificada como crime grave de autotraição. E o caso do objeto Tic-Tac é citado como exemplo central, tecnologia humana apresentada como ameaça desconhecida para manipular decisões estratégicas. E tentar fomentar o quê? Uma narrativa de falsa invasão, enganando os próprios militares e políticos. E eles podem fazer isso porque o sigilo é tão grande, tão rigoroso, aparado pela Lei de Segurança Nacional, tão compartimentado, sem supervisão do Congresso, que de fato eles podem criar essas psiops. Operações psicológicas de manipulação. Só para vocês terem uma ideia, o foco atual da mídia, psiops e o momento de choque. Lembrando que isso também acontece aqui, nessa plataforma, podcast. Pessoas que se dizem, não, ufólogos, nós queremos a divulgação, nós somos da transição planetária. A Bigelow Aerospace financia essas pessoas, e o Dr. Gui sabe até quem financia. E está aqui um denunciante falando a verdade. Greer afirma que investigadores identificaram nukes, ou seja, operativos sem cobertura oficial filtrados em grandes podcasts, redes de notícia e plataformas digitais. A função desses agentes seria promover a narrativa do medo. Olha, você coloca medo da turma, fala que o litoral vai ficar tudo inundado e muito medo, e no final do mês lá cai na sua conta. Não estou brincando, meus amigos. Pessoas vindo a público falando a verdade. Bloquear vozes dissidentes, ridicularizar a divulgação real. Não, porque os extraterrestres são malvadões, todos malvadões, terríveis. Não tem extraterrestre benevolente, não. É mentira. É mentira do Demis Viana. Sustentar a ideia de ameaça extraterrestre. Sim, eles são perigosíssimos. Hostis. O especialista em operações psicológicas, no caso, o Chase Huggins, está aqui, fez um vídeo. Olha o que ele falou.
explica como a agência de 3 letras recruta influenciadores. A primeira etapa é mostrar todo o seu histórico de navegação, gravações de suas webcams. Então eles dão uma olhada no histórico. Olha, isso aqui acho que é um perfil que dá, o que você acha? Acho que é legal. Vamos usar ele, ele é bom influenciador, é bom de papo, bom de lábia. É. De vocês fazendo as coisas mais comprometedoras que você possa imaginar. E aí eles gravam, inclusive o Edgar, o Snowey, esqueci o nome dele agora, fugiu, que está na Rússia, inclusive, agora é cidadão russo. Ele falou, olha, pega o celular, sua webcam, grava coisas comprometedoras, né? Aí você fica na mão deles. Um webcam. Edward Snowden. Agora eu lembrei, Edward Snowden. Eu digo, gosto do seu podcast. Ele chegou lá, gosto do seu podcast. Eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho, viu, meu filho? Eu quero te proteger. Mas também queremos te dar $20 mil por mês. $20 mil para te ajudar. Não, que colaboração. $20 mil. $20 mil aqui em dinheiro brasileiro dá R$100 mil. E a gente aqui lutando para sobreviver. Pois é. Não consegue pagar as contas esse mês. Difícil. Sendo sincero aqui. Só do StreamYard da plataforma, um dinheiro muito grande. Computador quebrou, mais despesa. Mas tudo bem. Pelo menos eu continuo fazendo o que eu amo. Então você sente que escolheu tudo isso, mesmo que te peçam para silenciar pessoas, não convidar certas pessoas, viu aquele Demis? Não convida ele para o seu canal de jeito nenhum. Quando eu vi isso aqui, eu comecei, sabia, um tempo atrás eu estava me perguntando, eu não sou convidado para nenhum podcast. Por que será? Há 3 anos atrás, que eu era neófito, comparando com hoje, tá, meus amigos? Porque hoje eu acumulei conhecimento, bagagem de anos e anos, 4, 5 anos atrás, eu estava engatinhando, começando a minha carreira, eu era convidado o tempo todo. Agora ninguém me convida. Por que será? Talvez, quem sabe esta seja a resposta. Mesmo que te peçam para silenciar pessoas, não convidar certas pessoas, olha, isso aqui não pode. Certas pessoas para o programa omitir algo do seu podcast. Você diz para si mesmo, isso é para o bem maior. Eu estou ajudando, eu acho que é a CIA, né? Essa agência de 3 letras quer ajudar a humanidade. A pessoa se engana. E outra, chequinho de $20 mil, né? Chequinho não, né? Preciso de $20 mil, $100 mil, né? Poxa vida. Só para começar. Bom, meus amigos, eu vou encerrando por aqui. Estamos chegando, aqui o Dr. Gray fala, no momento, shit moment. Pois é. Deixa eu continuar aqui, deixa eu voltar para a espaçonave. Voltando para a espaçonave. Gratidão a todos que se fazem presentes aqui nesta live. Que isso possa mudar a sua compreensão da realidade, começar a ver o momento crucial que nós estamos vivenciando. Mas não veja isso como algo ruim, pelo contrário, veja isso como uma bênção, como um grande privilégio. Essas são as minhas palavras e votos sinceros. Gratidão, e a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra.